Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui, para quem não me conhece, eu sou Roberto Vascaíno. Gente, tô passando aqui mais uma vez aqui no meu canal para falar sobre essa confusão toda que houve esse fim de semana aí. Vasco joga em São Januário, segunda-feira, Vasco joga domingo em São Januário e vice-versa. E o comentário que houve é que primeiro foi a CBF, aí depois foi a polícia e várias contradições, né? Eu acho que no fundo, a minha opinião é que eles estavam querendo prejudicar o Vasco, porque o Vasco está a 3 pontos o Vasco está a 3 pontos do Bahia, né? O Bahia é o líder do campeonato. Aí nós iríamos mostrar nossa força com a nossa torcida, que eu já falo para vocês que a nossa torcida é fantástica. Eu volto a repetir para vocês, eu acho que nossos jogos tinham que ser no Maracanã, porque lá nós vamos mostrar a nossa força, pô. É tão bonito, cara, aquele monte, 60, 65 mil, 70 mil torcedores indo pro Maracanã, pessoal de ônibus, de carro, entendeu? Isso até chama mais torcedores pro Vasco, aquelas crianças que vê isso. Tá faltando isso para nossa torcida. A torcida sente falta disso, porra. Nós que somos aqueles torcedores que botavam a bandeira fora do carro, ia para o Maracanã, que na verdade quase todos os jogos eram no Maracanã, porra. Agora hoje tem aquelas frescuras, né, que não pode jogar mais de não sei quantos jogos no Maracanã. Porra, há 2 meses atrás reformularam o Maracanã todinho, botaram essa grama sintética. Aí agora já teve que outra reforma no Maracanã. Porra, isso tudo é jogada, porra. Isso tudo é para ganhar dinheiro, porra. Como é que pode durar 2 meses uma reforma que fizeram no Maracanã? Porra, também quem tá fazendo a gestão do Maracanã, a gente sabe quem é, né, cara? Aí é complicado, né, cara? É complicado, né? Tudo rola dinheiro, né, cara? Como é que pode? Eu queria que vocês me explicassem isso. Porra, tem uns 2 meses atrás, fizeram a grama do Maracanã. Botaram essa grama sintética, meio um pouquinho de grama comum com grama sintética, e agora começou essa outra vez essa reforma do gramado. Eu não consigo entender isso. Na verdade é essa. Então vamos falar aí do jogo do Vasco, né? O jogo do Vasco está confirmado para domingo, como eu falei. Houve essa confusão toda. Aí diz que o diretor do Vasco, aquele, né? Foi lá, ficou a tarde toda. Porra, tem que ir, porra. A torcida brigou, porra. A torcida brigou, a torcida botou a boca no mundo aí, porra. Como é que o cara não vai lá? Pelo menos fazer isso, porra. Brigar um pouco pela gente, já que vocês não brigaram nada até hoje pela gente. E não fizeram nada de certo pro Vasco. Tudo que vocês fizeram foi errado. Aí custa agora, aí nego fica enchendo a bola, né? Porra, o diretor do Vasco, o vice-presidente foi lá, passou a tarde toda. Porra, ele ganha pra isso, caceta. Ele ganha pra isso. Então, cara, eu fico contente, né? Porque aqueles torcedores que já tinham comprado passagem para viajar já estão mais tranquilos. No vídeo de manhã, muitos me ligaram perguntando se estava certo mesmo. Eu falei que estava certo o jogo de domingo. Então, é menos preocupação para essas pessoas, esses torcedores, né, que já estavam programados para ir, porque isso estava na tabela, porra. Os caras estão vendo lá de trás. Estão vendo lá de trás que o jogo seria domingo e muita gente já se programou para esse jogo, entendeu? Então, como é que a diretoria poderia deixar acontecer um troço desse? Foi o que eu falei, no tempo do Eurico não tinha nem cogitação de um troço desse. Aí a CBF faz por conta própria, não consulta o clube, entendeu? Aí diz que já estava uma semana, porra, estava uma semana já programando isso. E como é que veio surgir isso numa segunda-feira de madrugada? Porra, então, cara, é complicado. É complicado mesmo, né? Então nós vamos jogar domingo às 16 horas em São Januário, como eu falei, e vamos torcer aí pro Vasco ganhar e chegar lá aos 13 pontos, encostar lá no Bahia
e esperar o resultado dos outros. Eu não vou falar nem G4, porque depende de outros resultados, né? Então, nós estamos aí tudo... E detalhe, tem um jogo que se o Vasco jogasse segunda, o Vasco teria que adiar o jogo de quinta-feira, porque quinta-feira é contra o Guarani, e a gente, lá em São Paulo, aí ia ficar muito em cima de um jogo para o outro, e tinha que haver essa modificação, teria que mudar, porque o Vasco jogando segunda à noite, como é que ia jogar na quinta-feira à noite? E detalhe, o Guarani tá doido para jogar em Manaus. Aí vem esses caras que acho que não entendem nada de futebol. Esses caras que estão na CBF, para mim, não entendem porra nenhuma de futebol. A verdade é essa. Vou te dizer por quê. Porque o cara vem falar que seria desigual o Vasco jogar em Manaus, porque a torcida de Manaus ia ser um jogo de uma torcida só. Porra, esses caras estão de sacanagem, né? Esses caras não entendem nada de futebol para falar uma coisa dessa. Foi isso que eu escutei aí, num canal de um repórter que vive dentro do Vasco, que era flamenguista, virou vascaíno e agora diz que é vascaíno. Pelo menos ele passou isso aí pra gente. Ele falou isso aí no canal dele aí. Eu estou falando que ele falou. Que a CBF falou que não seria conveniente o Vasco jogar em Manaus, porque lá seria jogo de um time só, que seria o Vasco. Porra, o Vasco onde vai, porra, é jogo de um time só, porra. Bota isso na tua cabeça, será que esses caras da CBF entendem de futebol? E o Flamengo foi jogar em São Paulo, em Brasília. Foi um jogo de um time só, porra, de uma torcida só, porra. Esses caras parecem que é a mesma coisa o Corinthians, a mesma coisa o Palmeiras, porra, esse time grande, porra. Quando vão para esses lugares, é jogo de uma torcida só. Aí esses caras estão de sacanagem com o Vasco, só pode estar de sacanagem. Mas, tá tudo certo. O Zé Ricardo tem aí algumas opções, talvez ele vai vir com o Eric, vai vir com o Juninho, entendeu? O time tem que partir para cima, jogar para ganhar, entendeu? O time já tem aquela base, a única dúvida dele é o Eric e o Juninho. Eu entraria com o Andrei Santos ainda, porque para não queimar o moleque, que vai acabar queimando esse garoto outra vez. Daria oportunidade, porque o Juninho entrou bem no jogo, então bota o Juninho aos poucos agora, entendeu? Para ver se o Juninho, porque o Juninho também quando entra de cara, ele não produz aquele futebol, até hoje ele não engrenou. Então, eu vinha com o garoto André Santos para não queimar o moleque, porque já queimaram o moleque pra caramba, essa diretoria e aquela anterior. Então vai acabar queimando esse garoto também. Então, cara, vamos esperar o que vai acontecer esse fim de semana, né? A gente está na expectativa de uma grande vitória do Vasco. Saudações vascaínas, um grande abraço a todos.